Edson, você falou da idade do Temer. Busquei aqui no Pai Google 77 anos e você tem uma palestra sobre esse tema, Eu envelhecimento. tenho, já faz alguns anos que eu faço e vou fazer ela domingo agora, lá no Manuel Bento, sobre o envelhecer. Eu até costumo dizer que só não vai se tornar velho ou não é velho aquele que conseguir assistir a palestra sem dormir, entendeu? Que é 1 hora de É um palestra. desafio, né? Então veja, é 1 hora falando sobre o tema. É. Então, se a gente for parar para pensar, Cláudio e Elaine, nós todos estamos aprendendo a ser velhos. Sim, Sim. Diante até do que a gente já apresentou aqui, dos quadros, né? Que Uhum. até há 20 anos, 30 anos atrás, uma pessoa de 40 anos, 50 anos era considerada velha. E a expectativa de vida do brasileiro era essa. Sim. Agora, como está crescendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o que está acontecendo? Muitos espíritos, é nesse ponto que eu quero chegar, É. muitos espíritos que reencarnaram antes não tiveram oportunidade de passar dos 40, dos 50. Tá certo? Então, até em termos espirituais, todos nós estamos aprendendo a ser velhos, a lidar com a velhice. Não só a sociedade está aprendendo, mas como o Isso. próprio espírito O nessa espírito está condição, né? aprendendo sim. a estar num corpo velho. E o que é estar num corpo velho? Essa é a questão. Quer dizer, às vezes o espírito ele tem aquela vontade de fazer uma série de coisas, mas o corpo já não Tem as limitações da idade, o corpo né? já não obedece já com tanto os como ele 40 gostaria. já começa isso. Nossa, Você eu vai, já tô Então, sentindo eu vou jogar bola, você absurdamente. quer fazer uma jogada ali, mas o corpo não... Depois dos 40. não- Para mim, acho que foi um marco os 40. Então, É. Então, isso aí é uma coisa interessante, porque para nós é um aprendizado, É. como espíritos, tá? Verdade. De como aproveitar a velhice também, como fazer para que você consiga, usando essa sua capacidade mental, que hoje está melhorada, eu vou falar um pouco sobre isso também, né? Em relação aos aprendizados como jovem. Eu não sei, eu já falei até num programa anterior daquele neurocirurgião Foi. americano, russo-americano lá, o nome dele é Elkonon Goldberg. Ele tem um livro tratando disso, O Paradoxo da Sabedoria, né? Onde ele fala sobre isso. Como é que pode alguém que já está com o cérebro mais cansado, vamos assim dizer, com as células mais desgastadas, ter mais capacidade que um jovem, por exemplo, né? Em termos de resolver as coisas, vamos assim dizer. Então, a comparação que ele faz é justamente essa, que como você já vivenciou experiências e você já sabe os caminhos, você encurta. Isso, que é aquela história que o cérebro procura sempre os caminhos mais curtos. Isso. Né? Enquanto que o jovem ainda tem um processo de aprendizado, tá certo? Então, eu acho interessante isso, porque para nós, como espíritos, é de extrema importância envelhecer. E a gente vai tratar um pouco sobre isso, né? Isso, como envelhecer saudável aí pela ótica espírita também. Então, eu fiz uma reflexão sobre quando a gente fala da evolução, né? E a gente vê no livro dos Espíritos que nós vamos passar por diversas provas, diversas experiências e situações para a gente ser considerado evoluído. Só que a evolução tem que andar junto, a evolução moral, né? A evolução aí científica, tecnológica, ela precisa andar junto com a evolução moral. E eu acho que é justamente essa diferença que a gente sente. Então, hoje a gente tem já uma evolução, comparada a 50 anos atrás, essa evolução científica na área aí da ciência, Medicina. da medicina, e a nossa evolução moral ainda está meio capengando. Então, essa é a dificuldade que a gente vê do idoso ser respeitado, aquela questão da gente ter a paciência com o idoso, reconhecer as limitações do idoso, mas não acreditar que ele é menos importante e dar valor às suas experiências. No modelo dos orientais, né? Que os orientais, eles respeitam os seus idosos, né? A sabedoria dos seus idosos, esses valores. Então, mas eu acho que nós estamos caminhando para isso. É uma situação nova mesmo, né? Assim, social, né? Não, até para o próprio espírito, como o Edson falou, mas para a sociedade em si, porque a gente não teve essa experiência ainda de ter uma população idosa, né? Dessa forma. Então, à medida que a gente vai evoluindo como ser humano, essas diferenças vão diminuindo, né? Nós tivemos uma ouvinte que falou, poxa, mas nós temos que ter um olhar de preocupação para com os jovens.
Claro, isso sem dúvida, para a infância, para a juventude, sem dúvida. Mas os idosos estão aí convivendo conosco, né? E cabe a nós também aprendermos a lidar com essas situações, valorizando, respeitando, e como espíritos em processo de aperfeiçoamento, a tendência é que a gente realmente é o nosso sonho, é o ideal, né? Que a gente possa atingir a evolução nesse nível de você ter uma convivência com o idoso, respeitando as suas limitações, mas também sabendo aproveitar as suas experiências, né? As suas vivências, toda a sua cultura, porque é muito importante, né? A gente conviver com as pessoas mais velhas. Eu acho fundamental. E aí, Edson, nos seus estudos aí, você encontrou textos na codificação que falam sobre essa questão do envelhecimento? Não tem exatamente sobre a questão do envelhecimento, mas fala sobre a importância da preservação da vida, quer dizer, de você tentar estender a vida ao máximo possível, né? Eu posso depois, eu tenho na minha palestra, eu posso procurar aqui e te falar qual é a pergunta, né? Daqui um pouco eu faço isso. Mas para o espírito é de extrema importância o envelhecimento. E por uma série de razões. A principal delas, Cláudio, é a seguinte: nós, espiritualmente falando, a gente se liga ao corpo e o corpo exerce uma influência muito grande no espírito. E a vida em si, a sociedade, o meio, ele também exerce uma influência muito grande. Né? Então a gente vive a vida esquecidos que somos espíritos. Essa que é a verdade. Até nós que somos espíritas. Sim. Você lembra toda hora que você é um espírito? Não. Não, você vive, não é? Então a matéria, ela exerce uma influência muito grande na nossa vida, tá? E o que vai acontecendo? Uma hora você vai deixar a matéria para trás, não vai? Você vai ter que voltar à sua vida de espírito. Isso vai acontecer com todo mundo, tá certo? E o grande problema é justamente essa transição, esse momento de deixar para trás algo que você estava tão habituado, que exerceu tanta influência na sua vida, né, como espírito, para trás. O que acontece com o envelhecimento? Você vai tendo a oportunidade de, como a energia vai diminuindo, a energia física, né, você vai estar tendo a oportunidade que a tua energia espiritual prevaleça sobre o físico. A energia sexual, que exerce uma influência muito grande na nossa vida durante o período, ela vai diminuindo com o tempo, tá certo? Ela vai arrefecendo, né, vamos assim dizer. Então, você vai tendo a oportunidade de fazer com que essa energia seja canalizada para coisas mais produtivas, em termos espirituais, que eu estou querendo dizer, tá certo? Então, você tem a oportunidade, ao envelhecer, né, de se preparar para retornar adequadamente ao plano espiritual. Como é perfeito, né? A criação. Quer dizer, nada na natureza é feito por acaso, tá certo? Então as pessoas têm que parar para pensar sobre isso também, tá certo? De que o envelhecimento em si, na verdade, ele é uma tremenda oportunidade para o espírito aprender coisas diferentes, porque ele vai estar menos ocupado com a matéria, e ele vai estar mais ocupado com as questões espirituais, né? Com as questões dele se desenvolver espiritualmente, se preparar para o regresso dele. Por isso que acontece um movimento interessante na terceira idade, que as pessoas vão buscar fazer aquilo que nunca fez, né? Sempre teve um sonho de dançar, então vai dançar. Meu sonho foi aprender a tocar piano, vai tocar um piano. Quero aprender línguas, vai, né? A gente vê muito as pessoas assim na terceira idade, os idosos, buscando aquilo que sempre teve vontade de fazer, nunca teve a oportunidade, o anseio do espírito. Ou mesmo se dedicar, por exemplo, à arte, ao artesanato, a outras situações, e também se dedicando às casas espíritas, né? Nós temos muitos idosos que são trabalhadores de centros espíritas. A gente vai entrar nessa parte aí. Justamente isso que o Ed está falando, vai deixando a matéria e vai realmente fazendo aquilo que traz a felicidade para o espírito, né?